Vamos lá para 5 motivos para não comprar o mixer da Fifine, o AmpliGame, o SC3. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube, assim, várias pessoas fazendo review desse mixer da Fifine e eles rasgam seda para a empresa. Caramba, é como se fosse a melhor coisa do mundo. E assim, eu fico procurando algumas questões, quando eu assisto alguns vídeos, é claro que eu quero saber dos benefícios e tal, mas eu também quero saber dos malefícios, vamos dizer assim. O que aquela interface, o que aquele mixer, o que aquele microfone tem. A propósito, estou usando o microfone também da Fifine aqui, o K669D, tá legal? Depois eu também vou fazer um outro vídeo aqui, 5 motivos para não comprar esse microfone aqui, mas já posso dizer que ele é muito bom. E aí eu tô sempre procurando, poxa, é igual quando eu comprei o Blue Yeti X, então era todo mundo falando bem do Blue Yeti não sei o que e tal, e quando eu peguei o Blue Yeti em si, o monitoramento dele era muito ruim e a compatibilidade dele com o programa, o Logitech Hub, era muito ruim também, bem precária. E assim, ele dava uns estalos também de vez em quando no monitoramento e também algumas incompatibilidades no próprio OBS, tá legal? Então eu testei duas unidades com a mesma coisa, mas tipo, se alguém tivesse falado isso para mim antes, eu não teria comprado esse microfone. Entendeu? Eu tive 2 unidades porque eu pedi para loja, para fabricante mandar um outro, eles mandaram um outro, não é que eu comprei 2, mandaram um outro e aí o outro também estava com o mesmo problema, eu desisti, entendeu? Mas assim, é um microfone bom, mas não para mim, pro que eu preciso, entendeu? Mas assim, é isso que eu quero, é por isso que eu faço esses vídeos. Eu quero te mostrar se realmente aquele equipamento ele é o ideal para você. Certamente ele é o ideal para alguém. Mas será que esse alguém é você? Então olha só, 5 motivos para não comprar o AmpliGame SC3 da Fifine. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos falar aqui do que mais me chateia nesse equipamento, o monitoramento. Por isso que ele está ali no top ali. O monitoramento é muito ruim, tá? Então assim, não é tempo real, não é 0 de latência. Tem um atraso aí, fica como se fosse meio que um eco, assim. O ideal seria você aumentar o seu volume do fone de ouvido, assim, bastante, para poder ouvir bem e eliminar um pouco desse eco. Quanto mais você abaixa, mais eco você ouve. E assim, é como se tivesse uma outra voz sua do fundo, assim, falando ao mesmo tempo, entendeu? Só que com um pequeno atraso. E isso me incomoda um pouco. Para quem me acompanha aqui sabe que eu valorizo muito, principalmente a parte de monitoramento, porque os meus fones são tudo fechados e eu não consigo me ouvir direito. Então eu preciso de um monitoramento bom. E se ele tem um atrasozinho chato, me incomoda um pouco, tá legal? Então ele não é 000 de latência e o monitoramento não é tão bom assim não, tá? É melhor do que o Blue Yeti X? Com certeza, tá? Com certeza. Mas não é assim... Ele é igual o do Wave One da Elgato. Assim, eu parei de usar o Wave One da Elgato simplesmente por causa desse monitoramento mesmo. Mas eu só uso o Wave One por causa do Wave Link. Então você precisa de um produto da Elgato, ou Wave 3, ou Wave One, para poder utilizar o Wave Link. Então é por isso que eu uso o Wave One ali. Mas assim, eu ficar usando esse microfone da Elgato é um pouco chatinho, tá? Por causa do monitoramento dele que é fraquinho, tá? Então é o mesmo monitoramento aqui. Não é 0 de latência. Olha só, outra coisa também é que essa placa, essa interface, essa mixer, sei lá como você quer chamar, a Fifine chama ela de mixer, ela não tem Bluetooth. Seria legal ter, mas assim, é algo a mais, tá? É algo a mais que eu acho que não me iria encarecer, porque eu já vi placas bem baratinhas com Bluetooth. E assim, eu não sei, assim, iria enriquecer mais esse mixer. Uma outra coisa que eu percebi também, depois eu vou mostrar algumas fotos aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Uma outra coisa que eu percebi também é que eu colocando, não sei se um condensador da Fifine, mas eu acho que a Fifine não tem condensador XLR, eu acho que eu vi um só, mas... e aí, pelo XLR condensador, o que eu usei ficou um pouquinho... a qualidade caiu um pouco. Não é nada assim muito gritante, é só porque eu tinha 2 equipamentos para comparar.
E aí eu comparei os dois, eu gravei, e aí comparei as duas gravações, e aí eu percebi que o da minha interface, até o da Depchang, da interface, a qualidade ficava muito melhor. Ficou bem melhor. Assim, é perceptível, mas não é aquela coisa assim, noite e dia, tá? Não é aquela coisa também que você vai, caramba, que diferença, não. É mais assim, questão de preferência mesmo, tá? Mas por isso que eu coloquei aqui. Para condensador, ela me parece um pouquinho assim, mais fraquinha, tá? Embora ela tenha os 48 volts, tudo certinho e tal, tem as próprias configurações para condensador, o que é muito bom, tá legal? Mas foi o que eu te falei, é só porque eu tinha dois equipamentos para comparar. Você vai usar um microfone condensador, você vai obter uma qualidade aí boa, dependendo até do microfone, bem satisfatória para você. Só porque eu tive os dois para comparar, eu comparei e eu tô te falando isso. A questão da mixagem, olha só, um dos grandes motivos que eu tenho, porque olha só, a Fifine, ela promove esse mixer aqui para gamers. E um dos grandes problemas que esse mixer tem é a questão da mixagem. Mixer é a mixagem. O que acontece? Por exemplo, se você estiver utilizando o Discord, tá? O Discord, e aí você quer, por exemplo, separar esses áudios na hora que você está streamando, vamos dizer assim, tá? Fazendo um streaming. Vai ser complicado para você. Vai ser complicado porque todo mundo vai ouvir todo mundo, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer com isso? Se você tá com o Discord ligado lá, aí vamos dizer que só você quer falar com o pessoal do Discord, você não quer ouvir, não quer que o pessoal que tá te assistindo na streaming ouça o pessoal do Discord, tá? Ou talvez até te ouça também. Tá? Então, você quer botar, tipo, bota uma música de fundo, enquanto o pessoal tá esperando, o game tá rolando lá, tá na parte do lobby, vamos dizer assim. E aí, enquanto isso, você tá conversando com o pessoal que vai jogar contigo, no Discord. E aí, você tá conversando com eles e você não quer que o pessoal que tá te assistindo ouça. Aí você consegue colocar uma música no fundo e tal. Isso com, por exemplo, o Wavelink, você consegue. Agora, nesse aqui você já não consegue. Todo mundo iria ouvir. Então, se você está conversando com o pessoal lá, o pessoal vai ouvir essa conversa. Se você quiser colocar uma música, todo mundo vai ouvir essa música. Entendeu? É um pouquinho, assim, complicado de você fazer essa mixagem, tá? Aí você vai ter que fazer uma configuração, ter toda uma configuração no próprio OBS, por exemplo, ou talvez, e aí conectar no Twitch, por exemplo, se você for fazer a sua live no Twitch, vai ter que ter toda uma configuração e tal, toda aquela complicação que normalmente o pessoal quer evitar, você vai ter que passar por ela para poder conseguir separar esses canais certinhos, porque aqui você não vai conseguir. Uma outra questão aqui também seria um botão de liga e desliga. Ele não tem, mas assim, é eu exigindo algo a mais assim desse mixer. Mas praticamente é muito difícil você encontrar, por exemplo, uma interface, um mixer que tenha botão liga e desliga. Eu acho fundamental, mas até hoje eu acho que eu nunca peguei, acho que só uma interface, eu acho que não lembro a marca agora, Steinberg, acho que foi da Steinberg, que tinha um botão liga e desliga, eu acho que ela tinha. Agora a minha interface da Depchang não tem. Essa da Ampli Game não tem, os mixers que eu peguei aqui também não tinham, assim, é muito difícil encontrar, mas eu acho que é algo assim fundamental que as empresas deveriam começar a pensar em colocar. Eu acho bem legal isso, tá legal? Mas isso é eu exigindo um pouquinho demais dessa interface aqui. Olha só, o que hoje eu posso te dizer que vamos falar um pouquinho mais sobre ela, vamos falar dos positivos também. E aí a gente, olha só, alguns pontos interessantes dessa interface aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Canetinha aqui. Beleza. Olha só, alguns pontos interessantes dessa interface é que todos os canais têm botão de mute, tá? Na verdade, isso aqui é um monitoramento, para você ligar e desligar o monitoramento do seu microfone aqui. Mas todas elas têm um botão de mute.
o que é legal. Se você quiser principalmente mutar o microfone, que é esse aqui. Tá legal? Tem aqui os 48 volts, tem o botão para você poder fazer essa troca de LEDs. Então, um dos grandes dispositivos aqui dela é o RGB. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. Você tem uma brincadeira aqui que é mudar a sua voz. Aí você muda para macho, fêmea, robô, monstro, baby e velho. Eu fiz até esse teste anteriormente. Aqui você tem 4 botões customizáveis, que na minha opinião é um grande diferencial nesse mixer. E aqui você tem um autotune. Assim, ele é mais voltado para o público gamer, então eu não sei porque eles colocaram um autotune aqui, tá? Porque essa é para o pessoal que quer cantar, com karaokê e tal, mas eu vou falar para quem quer essa interface aqui e se isso aqui pode ser útil, dependendo da situação, tá legal? Vamos falar da parte de trás dela aqui. Olha só. Aqui você tem uma entrada XLR, que também é combo, você pode colocar P10 aqui também. E aqui você tem uma chave que troca para condensador aqui e dinâmico, é o microfone, tá? Isso aqui tudo vai estar ligado aqui, ó, nesse canal aqui que é o canal de microfone, tá? Aqui você também tem um headset que também você vê que está conectado ao canal de microfone. Então você pode colocar um headset aqui, isso é uma outra grande vantagem também dessa interface. Se você não tem um microfone assim, XLR, você tem um microfone conectado ao seu fone de ouvido, ou seja, um headset. Aí você conecta ele ali e vai funcionar tranquilamente. Ou até aqueles fonezinhos também que vem no celular, vai funcionar aí tranquilamente. É claro que a qualidade não é igual a essa daqui, mas você vai ter uma qualidade muito boa, principalmente se você quiser conectar essa interface aqui, esse mixer no seu celular, tá? Aqui você tem a entrada de linha, aqui você tem a saída de fone, são 2 saídas aqui e aqui 2 entradas, tá? E aqui você tem a outra saída de linha, aqui a entrada de linha e aqui a saída de linha, tá? Então, por exemplo, se eu quiser conectar um celular, já que ele não tem Bluetooth, eu vou conectar um celular aqui, tá legal? E se eu quiser fazer uma transmissão pro celular, vamos dizer assim, eu posso conectar ele via o ATG aqui, ou eu posso conectar isso aqui na saída de fone lá do seu celular. Muitos celulares hoje em dia nem tem mais saída assim, P2, né? Esse P2. E eles normalmente têm um USB-C. Se tiver só USB-C, você conecta aqui direto lá na sua interface, no seu celular, vai funcionar tranquilamente. Eu até recomendo, mas aí eu sempre recomendo desligar os LEDs para não consumir tanta bateria. Ou então utilizar um hub, aquele adaptador, onde você pode conectar o seu celular a uma fonte para manter a energia entrando, tá legal? Então olha aqui, foi o que eu falei, ó. São as entradas, tá legal? E aqui as saídas. Então as saídas você pode ligar até no computador, no laptop, um fone de ouvido, que é esse aqui, tá? Aqui as entradas, pode ser um headset, um microfone, pode ser um celular, um tablet, que seja. Legal? Vamos falar das vantagens aí. Uns 5 motivos para comprar. Então, ela é RGB. Eu gosto bastante dessa RGB dela. Fica bem bonito assim na mesa. E ela tem até uma luzinha aqui embaixo também. Sai um pouquinho de luzinha. Que se tiver tudo escuro, tá bem legal para ver. Mas se tiver com iluminação, por exemplo, se eu acender minha luz aqui, eu já não consigo ver esse LEDzinho embaixo aqui. Mas tem aqui embaixo também. Os botões e os faders. Então esses botões aqui são muito bons. Assim, a precisão, a pegada, assim, a sensação tátil dos botões são assim muito boas, tá? Essa sensação assim, é muito boa. E tem assim, ele é bem firme. Você aperta e você sente que, entendeu? Você apertou o botão e tal. Então é algo que você... Não sei com relação à tinta, se vai depois de um tempo sair, de tanto você usar, mas a princípio é um dos pontos positivos aqui. E os faders também são de aparente boa qualidade. E aí você consegue ter uma parte assim visual da onde está o seu... É claro que você consegue ver aqui também onde está o nível do seu volume ou do ganho, mas aí você tem essa parte visual aqui, tá? Isso aqui não é luz não, tá? Isso aqui é só pintado de vermelho, não é luz não. Mas eu acho esses faders aqui fenomenais, tá? Dá uma ideia assim bem profissional nesse mixer. Uma outra grande vantagem nela é o preço.
Hoje em dia você praticamente não encontra, pelo menos na AliExpress. A princípio, se você quiser comprar essa interface e ajudar o canal, o link está aqui embaixo na descrição, tá legal? Para você poder comprá-la. E aí o que acontece? O preço, eu desconheço qualquer outra interface ou mixer com essa qualidade e essas opções aqui, principalmente de 4 botões customizáveis, tá? Com esse valor. Eu desconheço. Cada botão aqui você consegue gravar até 15 segundos de, sei lá, do que você quiser gravar. E assim, eu desconheço qualquer outro mixer que tenha tudo isso aqui e por esse valor. Tá? Hoje em dia eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas até esse momento ela é praticamente o melhor custo-benefício em relação a mixer voltada aí para um público específico, como eles dizem lá, gamers, mas eu vou falar sobre outros públicos também. Então, com certeza a parte de preço é imbatível. Acho que até a Fifine ela ganha muito nisso, porque ela consegue botar alguns produtos no mercado que são relativamente bons, como esse microfone aqui, e que tem um excelente preço. Tá? Então, assim, é um dos grandes diferenciais da marca, tá legal? Não são, assim, produtos de... A grande maioria não aparenta ter uma baixa... É claro que a gente tem que cortar alguns custos aqui, ali e tal, é claro, né? Isso aí é... Mas, assim, você não... Dependendo da situação, você não vê tanto assim, entendeu? Vamos lá. Continuando aqui, a versatilidade. Então, a versatilidade disso aqui, de você poder, por exemplo, conectar no seu celular, você poder conectar no seu tablet, você poder conectar no seu computador, você, por exemplo, utilizar ela destacada do seu computador, por exemplo. Então aí você só ligar na saída de linha e aí você consegue ter todos os controles ali, microfone e tal, tudo certinho, sem precisar ficar dependente, vamos dizer assim, sem precisar jogar o seu áudio para o computador. E dependendo da situação, por exemplo, a saída de linha, você pode até utilizar um gravador também. Então essa é uma outra grande vantagem também. E aí você consegue controlar esse volume aqui da saída de linha, ó, aqui, de forma independente. Você consegue até mutar. E seria uma outra grande função, na minha opinião, para você poder gravar alguma coisa. Então, gravar o que você está transmitindo, por exemplo. Tá? Então, se você quiser gravar, isso é uma outra grande opção aqui também que esse mixer oferece. Então, é bem versátil. E você consegue conectar microfones dinâmicos e microfones condensadores. E até você tem uma entrada combo que também é P10. Então isso é bem, assim, muito bom. Sem contar que você pode também conectar um headset. Essa versatilidade é fenomenal, na minha opinião. Mas, assim, para mim, vamos falar, será que tá? Falei sobre todas as questões aqui, mas será que ela serve para você? Será que ela é o mixer ideal para você? Vamos lá, para quem que é? A Fifine, ela vende esse mixer aqui voltado para o público gamer. Assim, mas eu acho que peca bastante naquela questão da mixagem, tá? Por exemplo, nas interfaces que eu uso aqui, por exemplo, a Depchain, eu consigo controlar essa mixagem. Então, por exemplo, se eu quiser ouvir mais o computador e menos o meu microfone, eu consigo. Até no Blue Yeti também eu consigo. E em outros microfones eu também consigo. Aí, por exemplo, eu quero ouvir mais o meu microfone, isso sem afetar o áudio que está indo para as pessoas. Tá? Isso é só para mim, no meu fone de ouvido. Então, por exemplo, eu quero ouvir mais o meu microfone e ouvir menos o Windows. Eu consigo tranquilamente. No Wavelink eu também consigo fazer isso. E aqui nessa eu não consigo. Porque se eu quiser aumentar mais o microfone, ele vai ficar mais alto para as outras pessoas lá também. Aí eu teria aqui nas configurações e baixar o volume do microfone lá e tal, entendeu? Mas isso dentro do computador. E aí se você precisar ter que fazer tudo isso, entendeu? Ficar mexendo nessas configurações toda hora é um pouquinho chato. Mas assim, quem sabe vai tranquilo, vai lá
Mas eu acho um pouquinho chato. Se você tem um equipamento desse, você tem que ser capaz de fazer tudo no equipamento e deixou lá configurado, deixa lá tudo certinho e acabou. Entendeu? Você não precisa ir lá dentro do equipamento para poder fazer, dentro do programa, para poder fazer isso. Tá? E às vezes é um pouquinho chato achar algumas coisas no Windows, às vezes dá uma travada. Windows sabe como é que é, né? Então, seria legal se ele tivesse essa questão do mixer dentro dele. E também essa questão de você poder rotear, como eu falei anteriormente, de você poder, por exemplo, só você ouvir o Discord e o pessoal que você está transmitindo uma live não ouvir. Agora, se você estiver jogando com alguém e não estiver transmitindo, isso aqui é perfeito. Perfeito, tá? Eu brinquei até com o pessoal que eu estava jogando lá, mudando a voz, colocando alguns efeitos assim, que eu gravei já, e colocava alguns efeitos, dependendo da jogada, dependendo... Assim, bem legal jogar com ele direto, assim, conectado. Eu achei bem interessante. Mas até se você for fazer uma live também e não se importar com o pessoal ouvindo isso, aquilo, por exemplo, você não está conversando com ninguém no Discord, você está conversando com o pessoal direto dentro do jogo, e não se importa com o pessoal ouvindo isso ou aquilo, ou não se importa também com o pessoal ouvindo a mesma música que você está ouvindo na hora que você está fazendo essa transmissão, é tranquilo, tá? Então é tranquilo, você vai conseguir utilizar isso aí perfeitamente, tá? Criação de conteúdo. Você pode fazer os seus vídeos, como eu estou fazendo meu vídeo agora aqui, utilizando totalmente essa interface, esse mixer. Então estou gravando, está jogando direto aqui no OBS. Então você vê a qualidade, muito boa. Eu não estou com nenhum... Na verdade, estou com alguns filtros, mas eu estou com um redutor de ruído, compensador e limitador. Esses são os filtros que eu estou aqui no OBS. Tá? Mas assim, para você criar alguns vídeos, eu acho assim... tranquilo, principalmente se você quiser criar alguns no celular. Se você quiser criar vídeos, conteúdos no celular e você precisa colocar, por exemplo, efeitos, ou você precisa, por exemplo, você quer fazer uma cantoria e quer botar um autotune, aí entendeu? Quer fazer um karaokê, eu vejo utilidade. Eu vejo utilidade nesse sentido, tá? Porque aí você tem um autotune, aí você consegue se divertir cantando, e aí você consegue ligar o teu algum outro aparelho, né? Porque você vai estar gravando direto no celular, talvez. E aí você liga ali na linha de entrada, e aí você coloca a música de fundo e começa a cantar, e liga o autotune lá, e a voz vai ficar perfeitinha, né? Vai ficar legalzinho. Então, para o pessoal que quer criar conteúdo desse jeito, beleza também. Fazer um podcast... não é o ideal para fazer podcast, na minha opinião. Mas, assim, se for um podcast somente você, vai tranquilo. Somente você, se quiser botar alguns convidados, mas, por exemplo, no seu computador, tá, beleza. Funciona legal. Você tem uma qualidade aqui de 16 bit e 48 kHz, 2 canais. Então, uma qualidade boa. E você vai ter uma qualidade boa para poder fazer os seus podcasts mais solo, tá? Não tem como você, por exemplo, comprar esse mixer aqui e ter 2 pessoas para fazer um podcast, entendeu? Na mesma sala. Não vai dar porque só tem uma entrada de microfone. Tá? E se você colocar uma... não, só tem um canal. Só tem um canal de microfone e... Eu vou falar que só tem uma entrada, porque tem uma outra entrada que você pode colocar um headset. Mas assim, só tem um canal e não é o ideal para você poder fazer isso se você tiver mais pessoas na mesma sala, tá? Fisicamente. Agora, virtualmente é tranquilo porque ele vai funcionar como se fosse uma interface e aí vai embora. Mas vai, na minha opinião, vai funcionar do mesmo jeito que um microfone USB, assim, entendeu? Eu acho que não tem diferença nenhuma na parte de um podcast. Eu não vejo sentido para que comprar ela. A não ser que você compre esse jogo aqui, entendeu? Esse kit, por exemplo, esse microfone aqui e essa interface, porque sai num valor baratinho, aí você já vai ter uma versatilidade maior do que somente um microfone USB, que aí você vai conseguir colocar efeitos, vai conseguir colocar isso, aquilo e tal, tá? ASMR, então o pessoal que quer fazer, pode colocar um microfone condensador, ele funciona bem com condensador e você pode aumentar, ele dá um ganho
legal no microfone condensador e ele vai ficar extremamente sensível, e você vai conseguir fazer bem esse ASMR aqui, tá? Mas, como eu falei, a mesma coisa de um microfone condensador. Então, se você já tem um microfone condensador USB, já deixa ele lá, não precisa pegar isso aqui se for para fazer só ASMR. Não precisa, só dar um ganho, aumentar o ganho lá e ficar tranquilo. Eu falei com criação de conteúdo no celular, tá? Já até falei sobre isso, mas é uma das grandes vantagens também, na minha opinião, dessa interface, porque você pode colocar os botões lá customizados e faz esses efeitos e vai fazer assim, até se você quiser fazer uma transmissão ao vivo no celular também, vai ter algo assim, você vai ter algo diferenciado, tá? Se você quiser colocar alguns efeitozinhos e tal. Eu acho que esses efeitos, depois de um tempo, eles ficam chatos. Eu vejo algumas pessoas transmitindo online e o cara toda hora faz um negócio engraçado, prá, aí botam tipo aquelas bateria, prá, entendeu? Então como se fosse aquelas risadas de engraçado, então como se fosse um vaiando. Mas assim, depois de um tempinho já é sem graça, na minha opinião, tá? Então você tem que ser bem criativo na hora de utilizar isso aí. Mas vamos lá, recomendo? Bom, eu recomendo se você tem esse perfil que eu acabei algum desses perfis aqui que eu acabei de descrever, tá? Realmente ela tem um excelente custo-benefício. Para mim, sendo bem honesto com você, não serve, principalmente por causa do monitoramento. Eu odeio o monitoramento dessa placa, tá? Assim, é muito ruim. E aí eu vou continuar utilizando, por exemplo, para as minhas aulas aqui e tal, eu vou continuar utilizando a minha interface da Depucheng, que o que ela me entrega é muito, assim, é superior, mas também é uma interface comparada, entendeu? Uma interface com uma ideia assim mais profissional do que essa daqui. Mas eu me diverti jogando com ela. Sim, eu achei engraçado assim os botõezinhos quando eu apertei e tal, mudar um pouquinho a voz para dar uma diferenciada. Assim, dá uma diferenciada. Mas isso no próprio, por exemplo, Blue Yeti você consegue fazer com um programa que vem o Logitech Hub. E faz de uma forma mais eficiente, você tem mais opções também. Mas ele não tem a opção de você, por exemplo, gravar algumas funções customizadas. Entendeu? Você tem um botão ali e tal, para poder customizar. Uma outra grande vantagem que ele teria aqui com relação ao meu mixer seria a minha interface, seria o botão de mute. Por exemplo, o que falta em muitas interfaces é um botão de mute, para você poder mutar lá o seu microfone. Então a minha Depucheng não tem, e aí eu tenho que mutar lá fisicamente, né? Eu tenho que fazer um mute lá no... Por exemplo, se eu estou usando o Skype, eu tenho que fazer lá no Skype, ou se eu estou numa reunião, alguma coisa eu tenho que fazer lá. Mas isso aqui não, isso aqui você vai lá, pum, e dá um clique em cima e manda ver. Isso quando eu estou usando a minha Depucheng. É claro que se você está usando um microfone USB, que é extremamente mais prático, você tem um botão, normalmente você tem um botão de mute, vai lá e faz de forma tranquila, sem qualquer problema, tá? É só porque eu realmente gosto da interface da Depucheng, pelo áudio que ela entrega, porque assim, eu tenho que fazer um vídeo depois da interface Depucheng, mas o áudio final que ela entrega é muito bom para ouvir música e tal. Esse mixer aqui, ela é boa para praticamente assim, ela é eu diria que é nota 8 em praticamente tudo, tá? Nota 8 em praticamente tudo. Então assim, ela tá 7,5, 8, ela tá na média. Ela tá na média. Então, se você quiser ouvir música, você consegue ouvir uma música assim decente nela, tranquilo. Se você quiser fazer os seus jogos, tudo, é tranquilo, tá legal? O áudio, quando você conecta o seu celular nela, para você ouvir também é tranquilo. A pessoa que está do outro lado ouve com uma qualidade igual à sua, então tranquilo também. A única coisa que me incomoda realmente é só o monitoramento. Se o monitoramento dessa interface fosse bom, acho que para mim, só monitoramento, só isso. Se eles melhorassem o monitoramento, essa interface ficaria boa para poder utilizar, para poder fazer algumas coisas aqui, tá? E talvez um pouco a qualidade do condensador. Mas, assim, para mim é um não e provavelmente eu vou vender, tá? Provavelmente eu vou vender, aí fica alerta aí que eu vou colocar um link aí, vou vender mais barato do que
a própria loja da Fifine aqui no Brasil. Mas é isso. Mas talvez seja uma boa para você, tá? Talvez seja uma boa para você. Foi o que eu falei, depende da pessoa. Para mim, não é uma boa, para você talvez seja. Então, por isso que eu quero mostrar todos os lados aqui para você tomar uma melhor decisão e não cair naquela de comprar e depois ter alguns problemas aqui e outros ali. E, entendeu? E aí ver que, pô, caramba, o que eu faço com esse negócio agora aqui? Gastei um dinheiro e às vezes, pô, é o que eu falo às vezes até nos comentários aqui. Às vezes a pessoa fala, por 250 você quer muita coisa. Nem 250, não estou imaginando aqui. Mas por 250 você quer muita coisa, não sei o quê. Não, cara, é porque tem gente que só tem 250 e quer começar a criar conteúdo. Tem gente que, para algumas pessoas, 250 é muito. E aí, o que acontece? 250 reais é muito. E aí, pô, ela vai, investe num troço achando que vai poder atendê-la e aí não atende, o que ela faz, cara? Entendeu? O que ela faz? Então, é por isso que eu faço esses vídeos aqui. Se você é rico, se você é isso, se você tem mais de 250 para você é lixo, então é contigo. Agora, tem pessoas que não podem, entendeu? Tem pessoas que não podem. E aí elas juntam o dinheirinho delas e tal, que ganhou aqui e ali e tal, para poder montar um canal, para poder começar a fazer streaming, porque gosta ou porque quer começar a ganhar dinheiro e tal, mas não pode investir tanto. E aí ela tendo todas as informações, ela toma uma boa decisão. Entendeu? Ela não cai naquela de hey, excelente produto da Fifine, compra aí, o link tá aqui embaixo, não sei o que, parabéns Fifine, entendeu? E o cara fica todo feliz, compra e aí se ferra. Entendeu? Igual aconteceu comigo com o Blue Yeti X. Entendeu? E com várias outras pessoas, porque eu já vi várias pessoas reclamando do mesmo microfone. Entendeu? Mas por quê? Porque não era pra mim. Mas ele com certeza ajuda várias outras pessoas que tenham outros objetivos, tá legal? Então esse é o meu intuito aqui. Não esquece de curtir esse vídeo que ajuda bastante. Se quiser adquirir essa interface, dependendo do seu perfil, eu recomendo, tá? Uma boa interface, eu não tenho nenhum problema assim com ela. Sim, não tem nenhum problema de indicá-la, tá? O link tá aqui embaixo na descrição para você adquiri-la. E depois aguarda aí pro review mais detalhado desse microfone aqui, se bem que o vídeo todo você ouviu o áudio desse microfone, o K669D, também da Fifine. Beleza? E se você tiver ainda mais alguma dúvida com relação a essa interface, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder. É isso. Um abraço. Fui.